O que é notícia nesta segunda-feira? Ministério de Infraestrutura lança amanhã edital de licitação para a pavimentação de trechos da BR-319. Ponta Negra teve final de semana de praia vazia em cumprimento ao decreto de interdição. Fumaça das queimadas se estende por mais de 4.000 quilômetros e atinge países vizinhos. STF convoca audiência sobre crise ambiental e climática no Brasil a partir desta segunda-feira. Sob pressão ambiental, Bolsonaro dirá na ONU que foi bem na pandemia e que Brasil alimenta o mundo. Brasil se aproxima de 137 mil mortes por Covid-19. 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem em primeira parcela de R$300 a partir de hoje. Desabamento de prédio deixa mortos e feridos na Índia. Pandemia leva a ONU a realizar primeiro debate virtual da Assembleia Geral. Tragédia. Casal morre eletrocutado após fio de alta tensão 13.000 volts cair sobre a rede de energia da casa no ramal do Pau Rosa. Na M070, um homem também morreu eletrocutado. Morador de rua é encontrado morto no Novo Aleixo. Durante briga, homem é esfaqueado e morto no bairro de Educando. Homem é executado dentro de galpão na colônia Terra Nova. Outro foi torturado e morto a tiros no ramal do Brasileirinho. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor em Manaus, com os termômetros esbarrando nos 40 graus. E hoje o clima-tempo fala em 34 graus, mas com 83% de probabilidade de chover 10 milímetros. O dia amanhece com 25 graus e 67% de umidade no ar. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 21 de setembro. Chegamos aos 264 dias do ano e faltam 102 para terminar 2020. Dia de São Mateus. Também é o dia do fazendeiro. Dia da árvore. Dia Internacional da Paz. Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. Dia do Adolescente. E antigamente era o dia do radialista, que foi mudado para 7 de novembro, data de nascimento do radialista e compositor Ari Barroso. Esta é a edição 84.854 do Jornal da Manhã. Estão abertos os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1520, Fernão de Magalhães descobre um estreito agora conhecido como o Estreito de Magalhães. 1838, criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II. 1978, piloto civil australiano Frederic Valentich desaparece no Estreito de Bass, ao sul de Melbourne, depois de relatar contato com uma aeronave não identificada. 1984, durante o regime militar, uma explosão ocorreu em um comitê da Aliança Democrática em Porto Alegre, no dia da campanha presidencial que daria início à abertura política. Tancredo Neves minimizou o fato. 5 horas e 54 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. No primeiro domingo após o decreto de interdição do complexo turístico da Ponta Negra, não foi registrada a movimentação intensa de pessoas no local. O local, que foi palco de diversas aglomerações após flexibilização da quarentena, ficou praticamente vazio, tanto na praia quanto no calçadão. E durante uma fiscalização de trânsito, 30 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito na madrugada de ontem. A fiscalização feita pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito, NEOT, e agente do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, também removeu 6 paredões de som em 5 postos de combustíveis na zona sul da cidade. Os agentes do Detran abordaram 230 veículos e flagraram 78 motoristas cometendo infrações de trânsito, sendo que 30 deles estavam embriagados e foram pegos no teste do bafômetro. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Nas blitz, que os números serão atualizados ainda, Pellegrini, mas até a madrugada de ontem pelo menos 30 bêbados dirigindo carros na cidade. Pois é, Paulo, esse número tende a aumentar sem dúvida nenhuma, Paulo. As operações
do Detran, junto com a Secretaria de Segurança, ocorre desde a última sexta-feira, Paulo. Muitas blitz acontecendo. Eu lembro que passava uma na sexta ainda, pela parte da tarde, ali em frente ao Quarentão, ali na bola do núcleo 23 da Cidade Nova, com muito guincho, Paulo, motos sendo apreendidas, carros irregulares também. Belíssimo trabalho do Detran nesse momento, Paulo. Na estrada também, na M070, nós observamos operações do Detran e em toda a cidade. E também na parte da noite, quando operações eram realizadas e vários motoristas foram pegos aí, como você colocou muito bem, embriagados ao volante. E o pessoal que gosta de fazer barulho, os famosos paredões em postos de combustíveis, Pelegrini, também muita gente teve carro removido, aparelhagem também apreendida. A gente que gosta de fazer barulho, são sintomas de imbecilidade, o nome disso. Pois é, Paulo, e a Secretaria de Segurança vem agindo, né, colocando apreendendo essas pessoas aí que perturbam o sossego público e carros tirados de circulação. Você deve também noticiar, Paulo, deve estar preparadinho aí para dizer também, Paulo, que bares foram fechados durante o final de semana. Dezenas deles completamente lotados, sem protocolo algum, foram aí fechados pela Secretaria de Segurança. Muitos bares, Pelegrini, foram fechados realmente. Mas, Pelegrini, aconteceu um acidente no quilômetro 10, sentido Itacoatiara, Manaus. Uma moça vinha numa motocicleta, ela caiu em um buraco e as pessoas foram atender. Muita gente parou ali para atender a moça e de repente veio um carro em disparada, atropelou todo mundo, Pelegrini. Pois é, isso vem acontecendo bastante. É muito perigoso quando há um acidente, as pessoas param o carro para ver o que vai acontecer e acabam sendo atropeladas, né, Paulo? E não foi diferente aí na M010, quando as pessoas foram observar o que tinha acontecido, a mulher lá, né, Paulo, caída da motocicleta, o pessoal foi olhar e acabou sendo atropelado. Pelegrini, um morador de rua, foi encontrado morto, mas sem nenhum sinal de violência, né, Pelegrini? Não tinha sinais de violência. Não tinha sinal de violência, Paulo. Pode ter sido uma morte natural. O Instituto Médico Legal já está investigando, os últimos exames estão sendo preparados. Até o presente momento não apareceu ninguém para reclamar o corpo, mas a vítima, a pessoa que morreu, estava no chão sem nenhum sinal de violência. Briga no bairro de Educandos, acabou como, Pelegrini? Acabou na faca, Paulo, e acabou em morte, né? A vítima ainda foi levada primeiramente ao FPA da Zona Sul da cidade, ali próximo à Feira da Pané, daí gravemente ferido, foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio e daí não deu mais para ele, Paulo. Acabou partindo dessa para pior devido à gravidade do ferimento. As facadas atingiram órgãos vitais da vítima. Um homem estava sentado em uma cadeira dentro de um galpão. Dizem que ele era o dono do galpão, inclusive, e também de algumas kitnets próximas. E um homem chegou e o executou, não é, Pelegrini? Lá na Terra Nova. Sem levar absolutamente nada, é isso que chama a atenção, Paulo. Ele foi realmente executado. Foram 5 tiros e ele acabou morrendo na hora, lá no galpão que era de sua propriedade. As informações estão sendo colhidas, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, lá mesmo no local do crime, já realizou os primeiros procedimentos de investigação, Paulo, que deve chegar aí ao assassino. Com pés e mãos amarrados, sinais de tortura, um homem foi encontrado no ramal do Brasileirinho. Ele foi morto a tiros, não é, Pelegrini? De que os bandidos estavam à procura, Paulo Guerra e ouvintes, de um outro homem. Não o encontrando, pegaram isso daí e o mataram, né? As informações dão conta de que os assassinos estavam procurando por um tal de Jack. Não achando o Jack, eles pegaram isso daí mesmo. Pelegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes dizer, Paulo Guerra, que o Dodô, agente de trânsito, gerente de trânsito, nosso Dodô do Manaus Trans, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele fez parte da turma de NPOR, aquele curso do Exército NPOR, foi a turma de 1988. Ele está tentando reunir toda essa turma, Paulo Guerra, para uma confraternização no dia 26/9. O aluno o aluno 19 Nunes, é quem era aí o nosso querido Dodô. Informações para esse encontro, 9609-5966. 99609-5966.
Paulo Guerra, o Dodô já me passava a informação também de trânsito, Avenida Max Teixeira, proximidades da Pemasa, houve um acidente de trânsito, carros já retirados, mas o poste teve que ser trocado, Paulo, o carro bateu no poste e o poste está sendo trocado nesse momento. Muito cuidado para quem estiver dirigindo Max Teixeira, sentido de quem vai para a Cidade Nova, no sentido de quem vai para o bairro, Paulo, o poste está sendo trocado nesse momento e todo o entorno ali da Max Teixeira, o motorista tem que ter atenção, porque está sem energia, consequentemente sem semáforo. Paulo Guerra. Peregrino, qual é o único lugar, a única capital no Brasil onde os carros não colidem com poste? Aprendi com o Paulo Guerra, lá em Brasília, aí um amigo meu veio de lá, Paulo Guerra assustado. É que lá não tem luz, ele não viu o poste, Paulo. É verdade. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Meu amigo é lá de Parintins e foi para Brasília. É contigo, Paulo. Através do aplicativo Mano, o ouvinte Alex Ferreira, lá de Itacoatiara, está reclamando, Eduardo, contra o preço dos combustíveis. Que ele fala que em várias oportunidades o preço foi reduzido. Essa redução nunca chegou. Nunca chega, é verdade. Nunca chegou aos postos lá de Itacoatiara. E aqui em Manaus também não é diferente, Alex. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. O Cine Manaus oferecerá 55 vagas de emprego nesta segunda-feira. Por conta da pandemia da Covid-19, os postos ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para este e-mail. centepixmanaus@gmail.com. Vamos repetir, centepixmanaus@gmail.com. No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida. Fim de semana com muitas queimadas na região de Iranduba, 2 delas na sede do município, não muito distante de postos de combustível. Na estrada de acesso à ponte Jornalista Felipe Dal também houve ocorrências do tipo. Em todas elas, o batalhão do Corpo de Bombeiros, baseado em Cacau Pereira, foi acionado e esteve nos locais para debelar as chamas. A Praça do Eldorado, localizada no bairro do Parque 10, foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. O decreto que concedeu o título foi publicado no Diário Oficial de Manaus na última sexta-feira. E de acordo com a publicação, o reconhecimento é uma perpetuação e preservação cultural como legado para as futuras gerações. A partir do decreto, o Poder Municipal poderá promover ações e eventos voltados a divulgar a importância histórica e fomentar a inclusão da praça do circuito da região. Tradicional na capital, o local concentra bares e restaurantes e também é frequentado por torcidas de times de futebol que se reúnem na praça para assistir jogos e depois saem em procissão. 6:08 em Manaus. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, realiza entre terça-feira e sexta-feira o segundo mutirão de colonoscopia. A ação faz parte da programação de Setembro Verde, campanha de prevenção ao câncer coloretal, doença que tem cura desde que é descoberta na fase inicial. O mutirão de colonoscopia deve beneficiar 40 pacientes da Fundação que terão seus exames antecipados, segundo o chefe do serviço de endoscopia da Fundação SECOM, o cirurgião endoscopista Tiago Paiva. Quase não saiu. Caixa realiza campanha de renegociação de dívidas. Edilene Mafra tem os detalhes. Clientes da Caixa Econômica que estão com atraso no pagamento de dívidas podem solicitar a renegociação. A ação integra a campanha Você no Azul. O benefício é direcionado a 3 milhões de pessoas físicas e a 359 mil empresas que estão com dívidas em atraso há mais de 360 dias, como explica a superintendente de rede da Caixa, Maria Cláudia Sakai. Essa ação, ela contempla condições especiais para incentivar o cliente a quitar suas dívidas e reorganizar sua situação financeira. Traz a possibilidade de descontos de até 90% do valor da dívida. Maria Cláudia Sakai afirma que a Caixa disponibiliza vários canais para otimizar o atendimento aos clientes. Também há a possibilidade do pagamento nas casas lotéricas. Basta que ele compareça a uma casa lotérica, informe o seu CPF ou o seu CNPJ e será gerado um boleto. Essa opção ela é válida para valores até R$2.000.
Mas o cliente tem outras opções também. O WhatsApp da Caixa, que é o 0800 726 0104, o Facebook, Twitter Caixa, para que o cliente possa interagir e verificar o valor de desconto que ele pode obter na sua dívida. A campanha de renegociação será realizada até 31 de dezembro deste ano. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã. Mesmo sem data certa para a volta às aulas para os alunos do ensino fundamental, os planos de retomada do grupo já iniciaram. Nesta segunda-feira, o primeiro passo para a retomada começa com o agendamento da testagem voltada aos profissionais da educação em Manaus. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 172, divulgada ontem, confirma o registro de 184 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 131.757 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid ocorridos nas últimas 24 horas. O boletim acrescenta ainda que 15.963 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. No Amazonas, há 282 pacientes internados, sendo 198 em leitos clínicos, 76 na rede privada e 122 na rede pública e 88 em UTI. 49 na rede privada e 39 na rede pública. Número total que ainda pode sofrer alterações com o registro final da Justiça Eleitoral deve ser o maior em pelo menos 20 anos. Governador reforça a implantação do Amazonas Mais Verde no interior. O governador Wilson Lima anunciou neste fim de semana a implantação do programa Amazonas Mais Verde no distrito de Santo Antônio de Matupi, em Manicoré, para viabilizar os trabalhos que vão desde a regularização fundiária à produção da agroindústria e pecuária na localidade. O Wilson Lima também fez a entrega de maquinários para produtores rurais da região e falou sobre a importância do programa. O programa tem 3 focos importantes, que é a regularização fundiária. Nós vamos entregar mais de 16 mil títulos aqui no sul e também na região metropolitana. Aumento do comando e controle, digitalização de processos do IPAAN, da Secretaria de Meio Ambiente, para que haja uma celeridade nesses processos. E, por último, na bioeconomia e na agricultura agroflorestal, né? Tratando de algumas áreas, de alguns hectares aqui na região, também disponibilizando e melhorando lâminas d'água para piscicultura. Então, nós acreditamos que com essas ações que nós estamos implementando, isso dá condições para quem está vindo investir nessa região e também para os que já estão aqui há algum tempo. O governador Wilson Lima fez ainda a entrega de um trator, uma carreta agrícola e uma grade aradora para a Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar de Matupi. O investimento é de R$169 mil e é oriundo do Fomento 045/2018 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS. A associação conta com 44 famílias associadas que produzem principalmente farinha, macaxeira, alface, couve, entre outras verduras e frutas. A presidente da associação, Edilene Soares, disse que esses maquinários vão trazer muitos benefícios, como agilidade para trabalhar na terra. Porque hoje o produtor, ele utiliza o mecanismo manual, que é a sua enxada, para trabalhar, para arar a terra, para poder depois fazer o plantio. E com a vinda desse trator, ele vai tornar isso mais ágil para trabalhar com a terra. Então, com certeza, vai dobrar a produção no plantio para a agricultura familiar. 6h14 em Manaus. O governador Wilson Lima afirmou que na próxima terça-feira o Ministério de Infraestrutura vai lançar o edital de licitação para a pavimentação dos trechos do quilômetro 198 a 250 da BR-319. O governador esteve reunido com o ministro Tarcísio de Freitas, que deu a notícia da licitação para a pavimentação dos trechos do quilômetro 198 ao 250 da BR-319. Polícia.
Polícia. Informações passadas por um ouvinte da comunidade do Ariaú dão conta de que uma criança morreu ontem no quilômetro 37 da rodovia Manuel Urbano em decorrência da queda de um portão de uma olaria sobre ela. O casal Maria Lessa Laranjeira de Azevedo, de 36 anos, e Francisco Wilson Rodrigues de Azevedo, de 40 anos, morreu após um fio de alta tensão cair sobre a rede de energia da casa onde eles moravam, no quilômetro 9 do ramal Pau Rosa, na zona rural de Manaus. Com o acidente acontecido na madrugada de ontem, toda a rede de energia da casa ficou danificada. De acordo com o filho do casal de 17 anos, ele estava deitado em uma rede por volta das 3 horas e viu Ele viu a mãe se levantar para tomar água quando o acidente aconteceu. um fio da rede de energia do ramal de 13.000 volts se rompeu e caiu sobre a rede da casa, que ficou energizada. 5 pessoas moravam na residência. Equipes da Amazonas Energia foram ao local para restabelecer o fornecimento de eletricidade após a tragédia. Agora 6h19 em Manaus. Alberto Pellegrini, os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos dando continuidade, na verdade, ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi agitada durante o final de semana. A grande maioria das pessoas feridas por acidente de trânsito, outros por agressão física e uma pessoa ferida na faca. Assim foi o plantão no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Aí o negócio não foi fácil, no Bico do Urubu, mais pra lá do que pra cá. O homem deu entrada no Bico do Urubu na noite de sábado para domingo. Ele se meteu em uma confusão e apanhou muito a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes, pauladas e uma violenta tijolada na cabeça. Ele deu uma entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Daí entraram em ação os anjos da vida do João Lúcio, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem trabalharam rapidamente e salvaram a vida desse homem. Ele chegou no Bico do Urubu, ele chegou mais pra lá do que pra cá, mas não é dessa vez que ele vai partir desta para pior, graças ao atendimento recebido no pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a morte! Em uma briga de bar, um homem conhecido na área onde aconteceu o crime, ali na invasão, próximo ao Passarinho. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem levou uma violenta estocada na barriga. Ele se envolveu numa briga de bar e acabou sendo estocado, acabou sendo furado e levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. As informações dão conta de que, mesmo sendo muito bem atendido, ele continua no Bico do Urubu. A facada foi violenta, a facada chegou a atingir órgãos vitais e não é descartada a possibilidade dele partir desta para pior ainda no dia de hoje. Pronto, socorro, Platão Araújo! Uma briga, um triângulo amoroso, por pouco não acaba em morte na área do bairro Jorge Teixeira, proximidades da Avenida Pirarucu. Era por volta de meio-dia de ontem. Um homem saiu para a feira e, quando chegava com os sacos das compras, encontrou um outro homem pleno meio-dia dentro da casa dele. Segundo a esposa, ele estava conversando com ela, tratava-se de um vizinho. O rapaz, o dono da casa, o marido, não gostou. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e por pouco tudo não acaba em tragédia. Esse negócio aí de ciúme, de desconfiança, todo cuidado é pouco. Noite de sábado para domingo no núcleo 3 da Cidade Nova.
A polícia militar acabou prendendo um homem que ele preparava droga dentro da própria casa para vender. Estava fazendo lá as trouxinhas malditas, estava preparando os cigarros do capeta para vender na área da Cidade Nova. A polícia foi informada e policiais da 6ª SECOM botaram a mão nesse homem. Ele foi levado para o 6º DIP, onde está aguardando para os procedimentos cabíveis, ou seja, vai passar por audiência de custódia. Um mecânico de 59 anos foi ferido na faca pelo próprio vizinho. Isso aconteceu ontem em Paulo Guerra. A família do homem, a família da vítima, disse que o vizinho desferiu um golpe que ele perdeu o controle ao saber que o cano de abastecimento de água onde ele mora teria sido cortado. O caso aconteceu na Avenida Perimetral, no bairro Novo Aleixo. Um vizinho mexendo no cano do outro. Aí terminou como? Na faca. E por muito pouco não acaba em morte. Isso aconteceu no Complexo do Mutirão, lá no bairro Novo Aleixo. Mutirão, Novo Aleixo. O Conjunto Amadeu Botelho fazem parte do Complexo do Mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho é morador do Mutirão. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi preso, Paulo Guerra, pelos policiais da 3ª SECOM e também da Rocan, que esteve na área, pelo crime de porte ilegal de arma. Estava armado, rapaz, vagabundo. Paulo, e não era pouca coisa não, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era uma submetralhadora caseira, muito bem feita, inclusive, estava toda aniquilada, estava aí na mão de bandidos que estavam prontos para cometerem crimes usando essa arma de categoria caseira. Ele foi preso pela Rocan, pelos policiais da Rocan, que tem como WhatsApp o número 99280-7574. Quer a Rocan na sua rua? Quer a Rocan no seu bairro? Quer a Rocan acabando com a graça dos bandidos? É só fazer contato pelo WhatsApp 99280-7574. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. O passarinho da morte. Esteve nas ruas da cidade, amarrado, torturado, baleado e morto. Fábio Soares dos Santos, de 29 anos, foi executado no ramal do Brasileirinho. As primeiras informações dão conta de que homens chegaram à casa do Fábio e queriam matar um outro homem conhecido como Jack. Só que o Jack sumiu e daí houve uma discussão e mataram o próprio Fábio. Essas as primeiras informações que os moradores contaram lá na área do ramal do Brasileirinho. É mais um crime, é mais uma morte no ramal do Brasileirinho. Dessa feita aconteceu no quilômetro 12. Morte no galpão! A vítima foi o dono do galpão, Raimundo Januário, de 53 anos de idade, foi morto, foi assassinado, foi executado a tiros. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na área do bairro Rio Piorini. Os assassinos, depois de executarem a vítima, fugiram e até o presente momento não foram identificados. Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram no local e os primeiros procedimentos, tanto de perícia quanto de investigação, já estão em curso. Perseguido e morto! Marcos Kelvin apareceu correndo no hip rap. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. O homem estava correndo lá no Planeta, estava correndo no hip rap, quando de repente foi alcançado e assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos.
e morreu. É como diz o Hamilton Cabral. Hamilton fala assim de manhã: Pelegrino, como é que escapa com 4 tiros? Pois é, Hamilton Cabral, ele pegou 4 balaços e acabou partindo desta para pior. Choque elétrico. O homem foi morto. O homem morreu, na realidade, ao mexer na rede elétrica. Paulo Guerra e ouvintes, as informações é que ele estava mexendo no poste ali, fazendo aquela gambiarra, e quando de repente recebeu uma violenta descarga elétrica e acabou morrendo. Morreu na hora. Olha a faca, olha a morte! Um homem partiu desta para pior na área da zona sul da cidade, ali na fronteira do bairro de Educandos com a Boca do Imboca, ali é Santa Luzia. Esse homem, Paulo Guerra, acabou morrendo a facadas. Antes, porém, quando foi ferido, ele foi levado às pressas ao SPA da zona sul. Lá o negócio não estava fácil para ele. Ele já estava mais para lá do que para cá. Às pressas ele foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio. Lá também no João Lúcio, tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ele conheceu a morte na ponta de uma faca e foi na área da zona sul da cidade. Morte na zona sul, e dessa feita foi na ponta de uma faca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Agora é contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Placar dos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo 0, Santos também 0. Sport 1, Fluminense 0. Grêmio 1, Palmeiras também 1. Curitiba 1, Vasco 0. Na Série B, o Avaí perdeu em casa para o Sampaio Corrêa, 5-2. Os jogos da Série C. Boa 1, Ituano 2. Ipiranga 2, Criciúma 0. Brusque 1, Tombense 0. Clube do Remo 0, Botafogo da Paraíba também 0. Ferroviário 0, Paysandu 2. Na Série D, o Fast goleou o Galvez jogando fora de casa por 5-1. O Flamengo recebeu no início da noite deste domingo o resultado dos testes de coronavírus feito na delegação que está em Guayaquil, no Equador. E a notícia é das piores. 6 jogadores acusaram positivo para o vírus e estão fora da partida desta terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores da América. Os jogadores são Diego Ribas, Maurício Isla, Bruno Henrique Michel, Mateuzinho e Felipe Luiz. O Flamengo reforçou que os 6 jogadores estão assintomáticos e em isolamento na concentração. Diante das circunstâncias, o clube deixou de sobreaviso todos os inscritos da base que estão no Brasil para que eles possam viajar a qualquer momento, caso seja necessário. Últimas notícias. Os brasileiros nascidos em agosto que aguardam o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial receberão R$600 nesta quarta-feira. O valor será depositado na conta digital da Caixa Econômica Federal para movimentação pelo aplicativo. A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do auxílio emergencial para quem nasceu em fevereiro nesta terça-feira. E hoje a Caixa libera o crédito dos novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em dezembro. Com isso, o banco conclui os pagamentos do saque emergencial do FGTS. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e em um primeiro momento os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio
de cartão de débito virtual. E a Caixa Econômica Federal também paga nesta segunda-feira a primeira das 4 parcelas do auxílio emergencial residual para 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família. O pagamento é para beneficiários com o número do NIS com final 3. Parcelas de R$300 serão pagas a menos pessoas desta vez. O calendário desta parcela, a sexta do auxílio emergencial, sempre pela numeração do benefício, segue até 30 de setembro. A redução no número de beneficiários se deve à queda pela metade do valor da parcela do auxílio emergencial. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que 300, o beneficiário receberá o valor do Bolsa. Em agosto, metade das operadoras de turismo vendeu viagens para os meses de novembro e dezembro deste ano, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. As operadoras são empresas que montam pacotes e programas de viagens que são comercializados pelas agências de turismo, e os membros da associação representam 90% dos roteiros de lazer vendidos no Brasil. A associação avalia que o setor passa por uma retomada gradual e lenta, depois de ter sido duramente impactado desde março pela pandemia de Covid-19. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, rejeitou ontem os pedidos de relaxamento, revogação, substituição e conversão da prisão preventiva da ex-deputada federal Cristiane Brasil, detida em 11 de setembro por decisão da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital. As autoridades do Egito anunciaram neste domingo a descoberta de 14 sarcófagos com cerca de 2.500 anos em Saqqara, a 25 quilômetros das pirâmides de Gizé. Eles estavam no fundo de um poço e se somam a outros 13 que foram encontrados a semana passada. O desabamento de um prédio nesta segunda-feira deixou pelo menos 10 mortos na cidade industrial de Bhiwandi, 40 quilômetros de Mumbai, na Índia. Equipes de resgate buscam pessoas sob escombros. Ao menos 11 feridos foram resgatados. As informações são da agência Reuters. As Nações Unidas marcam esta segunda-feira, 21 de setembro, o Dia Internacional da Paz. Este ano o tema do dia é moldar a paz juntos. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres disse que a data é dedicada a apelar às partes beligerantes em todos os lugares e a depor armas e a trabalhar em prol da harmonia. A partir desta terça-feira, 22 de setembro, chefes de Estado e governo enviarão discursos gravados com duração de 15 minutos. Brasil será o primeiro a falar, seguido por Estados Unidos, Turquia, China e Chile. Angola será o 9º orador da tarde de abertura. O último lusófono na lista será Cabo Verde, o 7º país na tarde de sábado. A pandemia da Covid-19 levou as Nações Unidas a organizarem o primeiro debate geral virtual de sua história com líderes internacionais. E sob intenso escrutínio mundial por seu desempenho na condução do Brasil durante a pandemia de coronavírus e pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal, ainda mais intensas do que em 2019, o presidente Jair Bolsonaro abrirá a 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Em um discurso gravado ainda na semana passada, ele deve defender que o país não só teve um bom desempenho doméstico na crise sanitária, como garantiu a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo graças ao agronegócio nacional, alvo real daqueles que criticam a atual gestão ambiental brasileira, segundo a interpretação do governo. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia do coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidadas às 20 horas de ontem. O país registrou 330 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 133.895 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 747 óbitos, uma variação de menos 5% em relação aos dados registrados em 14 dias. 1% mais rico da população mundial emite o dobro de gases do efeito estufa que a metade mais pobre do planeta, afirma um relatório da Oxfam,
que pede justiça social e climática nos pacotes de estímulo pós-pandemia. A ONG examinou o período 1990 a 2015, 25 anos durante os quais as emissões globais de CO2 responsáveis pelo aquecimento de um planeta no qual a média da temperatura subiu 1 grau Celsius desde a era pré-industrial aumentaram quase 60%. De acordo com as análises da Oxfam, 1% mais rico da população, quase 63 milhões de pessoas, foi responsável por 15% das emissões acumuladas, ou seja, o dobro em comparação à metade mais pobre da população mundial. E os 10% mais ricos da população mundial, 630 milhões de pessoas, foram responsáveis por 52% das emissões acumuladas de CO2. O Senado fará votações presenciais nesta semana, entre esta segunda-feira e sexta. Foram 6 meses de sessões remotas por causa da pandemia de coronavírus. O retorno temporário tem motivo. A análise de indicados para embaixadas brasileiras no exterior, para o Superior Tribunal Militar e para o Conselho Nacional de Justiça. A fumaça das queimadas na Amazônia e no Pantanal se estende por mais de 4.000 quilômetros da América Latina e chega a cobrir parte dos países vizinhos. A trajetória da fumaça aparece em imagem de satélite divulgada pelo Instituto Brasileiro ou Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nuvem cinza chegou a Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina e também no Uruguai. Em 19 dias de setembro, focos de calor na Amazônia eram 34% maiores que no mesmo mês de 2019. No Pantanal, a alta é mais que o dobro em comparação com o ano passado. A Polícia Federal investiga se o dono de uma fazenda é um dos responsáveis pelo fogo que devasta o Pantanal. O suspeito é o pecuarista Ivanildo Miranda, que já é réu em um processo envolvendo políticos e empresários desde outubro do ano passado. O Supremo dá início nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil e as medidas contra as mudanças climáticas do planeta. 4 partidos entraram com exceção devido à pausa do Fundo do Clima. O evento ocorre às vésperas do discurso de Bolsonaro na ONU nesta terça-feira. Serão ouvidos representantes da sociedade civil, ministros e autoridades do governo, professores, especialistas, ambientalistas, economistas, banqueiros e representantes do agronegócio no Brasil. Destaques de capa nos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Média móvel de mortes por Covid cai para 747 e total de óbitos é de quase 137 mil. A Folha de São Paulo estampa. Governo e aliado discutem corte de 30 bilhões e avaliam o programa social em 2021. Estado de São Paulo. São Paulo deve receber 5 milhões de doses de vacina chinesa contra a Covid em outubro, afirma Dória. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bretas ordena sequestro de 237 milhões de reais em bens do advogado de Lula. Valor econômico. Acionar gatilhos é insuficiente para abrir espaço ao Renda Brasil ou investimento. Estado de Minas. 12 trabalhadores morrem em batida de van com caminhão na BR-365. Jornal do Comércio no Recife. Mais uma segunda-feira de expectativa sobre anúncio da volta às aulas presenciais em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Voluntários unem esforços em luta para controlar chamas no Pantanal. Porto Alegre, 0 hora. Homem é preso por suspeita de estuprar filhas, enteada e sobrinha no interior gaúcho. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. 6:56, a hora em Manaus. Precisa fazer exames? Indicamos sempre o melhor. Laboratório Reunidos, até porque vai ter um bem pertinho de você. Para a sua comunidade de segurança, o Laboratório Reunidos coloca à disposição dos clientes da Unimed os seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Tem no Milênio de Sumaúma, também no edifício comercial Sky Platino. Vai de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, e lá encontra os melhores profissionais de análise clínicas. Por quê? Porque os laboratórios reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas.
É fácil, é só ligar. 3234-1331. Laboratório Reunido vai ter sempre um bem pertinho de você. Bom dia, dona segunda-feira. Segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Vamos para a nossa matemática. Se hoje é 21 de setembro, significa, e claro, não esquece, que com a proteção de Deus, hoje estamos alcançando 264 dias do ano e que para terminar 2020 faltam 102 dias. Hoje, nesta data, 21 de setembro, se comemora o dia do fazendeiro, o dia da árvore, Dia Internacional da Paz, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. Também comemoramos o Dia do Adolescente. E nesta data, 21 de setembro, antigamente, era o dia do radialista, que foi mudado para 7 de novembro, data de nascimento do radialista e compositor Ari Barroso. E do lado religioso, o maestro Helmito pesquisou e eu pergunto dele. Hoje é o dia de São Mateus. Lá atrás, bem lá atrás, maestro Mateus era gente boa? É nada. Rapaz, cuidado com essa tua pesquisa, hein? Rapaz! E que calor fez ontem, né, gente? 40 graus com sensação térmica ontem. E para hoje, o Instituto Climatempo está falando em 34 graus Celsius à sombra, mas entre meio-dia e 14 horas alcança tipo 37 com a famosa sensação térmica. Mas atenção, hein? É em torno de 83% de probabilidade de chover 10 milímetros hoje, seriam 10 milímetros em áreas isoladas. Agora há pouco tivemos o Jornal da Manhã com credibilidade, com responsabilidade, informação valorizada, comando de Paulo Guerra e equipe, e foi destacado, estão abertos os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 6h59, que é a hora em Manaus. E atenção, hein? O Tribunal de Contas da União fez o acompanhamento de receitas e despesas primárias do primeiro e segundo bimestre deste ano. O que aconteceu? Detectou agravamento do cenário fiscal. O trabalho acompanhou receitas primárias, despesas primárias impactantes, resultado primário e contingenciamento de relação ao cumprimento das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Lei de Responsabilidade Fiscal. A equipe do Tribunal de Contas da União apresentou os agregados fiscais condicionantes do resultado primário, as questões relativas à execução orçamentária e financeira, a avaliação do cumprimento do teto de gastos e aspectos relacionados ao cumprimento da chamada regra de ouro, mecanismo que proíbe governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes. Mas o acompanhamento teve limitações impostas pelo cenário da pandemia da Covid-19, como o reconhecimento do estado de calamidade pública e a consequente liberação quanto ao atingimento dos resultados fiscais previstos nas leis orçamentárias. 7h mais 1, que é a hora em Manaus. Vamos conferindo e atenção. Anotem por gentileza. No período agora, portanto, hoje, anote para não esquecer, dia 21. Então, a partir de amanhã é dia 22, no período de 22 de setembro, a 1º de outubro, vai de amanhã até o mês que vem, dia 1º de outubro, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, para quem não sabe, é o CETAM, vai realizar a inscrição de candidatos interessados em concorrer nos processos seletivos para diversos cursos.
Serão ofertados cursos técnicos, especializações técnicas nas modalidades de ensino à distância e presencial para a capital e também para o interior. E para concorrer a uma vaga, é imprescindível que o candidato se inscreva. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico agora tudo emendado, concursoscop.com.br. vai de 0h de amanhã e poderão participar da seleção os candidatos que tiverem concluído o ensino médio, tá bom? Vou separar, é uma matéria que faria um reforço durante a nossa programação. Outro assunto que me chama a atenção, anotem, ouçam por gentileza, a prorrogação de teletrabalho para os servidores municipais, conforme o decreto 4.985 deste ano, editado pelo prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio Neto, até 30 de setembro, resultou também em medidas temporárias de desburocratização do licenciamento municipal pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLUB, em virtude da pandemia Covid-19. Então, minha gente, ainda conforme o decreto municipal, que foi publicado na edição 4.927 do Diário Oficial do Município, do último dia 16, estão prorrogados por 90 dias os alvarás de construção emitidos pelo INPLUB, cujo vencimento ocorrer no período declarado emergencial. Também a matéria para reforço daqui a pouquinho no Padrão da Difusora do Amazonas. E a bola rolou no Campeonato Brasileiro e tivemos a 11ª rodada. A 11ª rodada do Brasileirão não teve vitória nem de Grêmio, tampouco do Inter. O time colorado foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão no sábado por 1-0, gol marcado por Felipe, e amargou sua segunda derrota seguida na competição. De quebra, perdeu a liderança do campeonato para o Atlético Mineiro, que em Goiânia venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-3. Neste momento, o Galo é primeiro com 21 pontos, o Inter segundo colocado com 20. Já o Grêmio, domingo, apenas empatou com o Palmeiras na Arena em 1-1. Saiu perdendo com gol marcado por Rafael Veiga, mas Ferreira, no fim do jogo, empatou para o Tricolor, que aparece apenas na 12ª colocação com 13 pontos. Nos demais jogos, sábado ainda, Bragantino 4, Ceará 2, domingo, Coritiba 1, Vasco 0, Botafogo e Santos no Newton Santos ficaram no 0-0 e o Sport Recife venceu o Fluminense por 1-0 na Ilha do Retiro. Agora, o G6 do Brasileiro apresenta o Galo como o novo líder. O Atlético tem 21 pontos, seguido pelo Inter, segundo colocado com 20, o São Paulo, terceiro com 18, o Palmeiras, quarto com 18, o Vasco, quinto com 17 e também o Flamengo, sexto colocado com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, o Bragantino tem 10, o Botafogo tem 10, o Bahia, penúltimo colocado com 9 e o Goiás, lanterna com 8 pontos. Agora a semana de Copa Libertadores tem Grenal, clássico de número 427 que ocorre no estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira, às 9:30 da noite. São 7h05. O seu carro é Chevrolet, parabéns. A Braga Veículos tem as melhores ofertas para manutenção do seu Chevrolet. Por exemplo, a troca de óleo mais o filtro de óleo, menos de R$90, R$ 89,90 para veículo Chevrolet de pequeno porte, tá bom, gente? Lembrando, o óleo é para 10.000 quilômetros. Atendimento na Braga Veículos da Ramos Ferreira. Não esquece, eu falo da loja da Ramos Ferreira. Ligue a agende do serviço Chevrolet, ligue para peças e acessórios no 2101-1803, 2101-1850 e o WhatsApp da Braga Veículos da Ramos Ferreira. 981-1608-43. Maestro, eu fui fazer uns cálculos aqui. No Campeonato Brasileiro, de repente, uma equipe invicta, ela pode ser rebaixada. Sabia? No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, nos meus cálculos matemáticos, uma equipe invicta poderá ser rebaixada. São 39 rodadas. Tá bom? Eu acho que vocês já mataram a charada. Por exemplo, se um clube empatar todos os jogos até o final, ele está invicto, mas será rebaixado. É aquela frase antiga:
a viúva virgem. Difusora